Oi, BFF! Esse é um espaço para a gente conversar de forma íntima e vulnerável, onde eu vou compartilhar contigo as minhas vivências e experiências, assim como as lições que eu tiro delas. O meu maior objetivo é conseguir te ajudar a construir a vida dos teus sonhos, cheia de leveza, magnetismo, prazer e muita abundância. Vem comigo? Oi, amiga, seja muito bem-vinda. Eu tava com saudades de gravar o nosso podcast e eu não vejo a hora de te contar tudo o que tem acontecido e o porquê também do meu sumiço. Eu vivi coisas muito intensas nas últimas semanas, eu precisei parar um pouco. Eu acho que esse podcast ele é um lugar muito seguro, ele é um lugar muito vulnerável, de muita intimidade, de muita troca de energia. Então, quando eu sento e tomo a decisão de sentar nessa cadeira pra trocar essa ideia contigo, eu quero que seja intencional, eu quero que seja profundo, eu quero que realmente venha de dentro. Eu não quero que seja só porque tem que ser, sabe? Eu vou gravar podcast porque eu tenho que gravar. Quando eu não tô bem, quando eu tô passando por um momento muito difícil, muito delicado, ainda tô processando as coisas, são momentos que eu acho que é um ato de amor próprio, empatia comigo mesma muito grande, diminuir também um pouco o ritmo, e principalmente no podcast. Eu mantenho sempre os meus vídeos longos, meus vídeos curtos nas redes sociais, mas o podcast eu realmente vejo como um lugar muito sagrado, e quando eu tô aqui, eu quero tá o meu melhor aqui, eu quero tá inteira aqui contigo. Então, eu precisei, eu não sei quanto tempo, eu acho que fiquei praticamente mais de um mês sem gravar nenhum episódio. E a vida ela é muito cíclica. E eu acho que uma das principais lições que eu tenho aprendido é aceitar os ciclos da vida. E uma das maiores oportunidades que eu tenho tido é de aprender a aceitar os ciclos naturais da vida. E essas últimas semanas foram muito sobre isso, sobre mortes e renascimentos. Literais e não literais, sobre mortes internas, renascimentos internos, sobre realinhamento e sobre literalmente como você sair do caos energético de quando você tá num momento difícil. Eu tô com um probleminha aqui no meu microfone, eu acho que o cabo USB dele não tá muito bom, tenho que comprar um novo, então às vezes tá parando de conectar o meu microfone, eu tenho que ficar atenta, e aí pode dar uns cortes no podcast por causa disso, mas é o famoso, a gente tem que ir mesmo sem estar perfeito. Eu até pensei, gravo ou não gravo esse podcast, porque eu fiquei 40 minutos tentando consertar o microfone antes de começar o episódio, mas eu acredito muito que em alguns momentos da nossa vida a gente tem que ir, e se eu não tivesse esse microfone, eu tinha aqui um plano B, que era o meu microfonezinho de celular, e eu ia com o meu microfone de celular, porque às vezes a gente tem que fazer o que é possível. Nem sempre vai ser perfeito, tem que ser o que é possível. Então vamos lá, que eu sei que tu ama história e eu preciso te contar algumas histórias no episódio de hoje, pessoais, mas que com certeza vão ressoar de alguma forma na tua vida, porque era como eu tava te falando, quando a gente tá num momento de muita tensão, estressadas, muito agoniadas, muito preocupadas, nervosas, às vezes a gente fica perdida de como sair desse estado, como entrar num estado de leveza novamente, como entrar num estado de tranquilidade emocional, como voltar a si. E eu queria, inclusive, aproveitar já o início desse podcast, aproveitar que a gente está falando sobre esse tema para te trazer a primeira história. E a primeira história é sobre uma decisão que eu tomei. Uma decisão que foi difícil de ser tomada, mas que foi tomada com muito, muito amor. Muito, muito, muito amor e muito propósito. A palavra principal é propósito. Se tu acompanha o podcast, tu sabe que há algum tempo eu tô trazendo aqui, já falei várias vezes, que eu realmente quero expandir a minha comunicação online para não só termos os podcasts, não só termos os vídeos, mas eu quero poder trabalhar de uma forma mais íntima contigo, poder realmente ter uma transformação mais profunda. E eu acredito que as transformações mais profundas, elas acontecem em espaços mais íntimos. Isso pelo menos sempre foi assim comigo. Então, eu comecei a reestruturar todo o meu negócio para poder criar esses espaços onde isso seja possível. Comecei a fazer o planejamento estratégico, tratar de toda a parte legal do CNPJ, tratar de toda a parte de branding, identidade visual, toda uma questão de marketing que eu amo, porque, enfim, é a minha área de formação, mas também é uma parte bem desafiadora, porque é um momento que eu fiquei muito young, assim, sabe? Bem na minha energia masculina, bem ali focada em resolver mesmo a questão da estrutura da empresa, o que é essa nova
marca Lari Teófilo, né? Porque eu sou Lari Teófilo pessoa, mas eu também sou Lari Teófilo marca. E a gente chama de marca pessoal no marketing. Então, comecei em outubro. Setembro eu tirei um mês pra ficar mais de férias, digamos assim. Não foi férias 100%, foi realmente férias 80%. Eu fiquei só soltando os trabalhos que eu tinha já gravado, as publicidades que eu já tinha gravado. Enfim, fiquei mais soltando e postando pouco. Mas eu precisei desse momento, porque agosto foi um mês bem tenso pra mim, energeticamente, foi bem pesado. Eu tava viajando, eu tava completamente desenraizada há quase um ano, precisando enraizar, precisando de rotinas, de hábitos, cuidar da minha saúde. Eu fiquei doente por causa que eu tava comendo muita besteira, porque eu tava viajando muito, não tava conseguindo cozinhar, não tava conseguindo comer bem. Não tava conseguindo me exercitar direito, não tava conseguindo dormir direito. Tava assim, muito tenso agosto pra mim, com muito trabalho pra entregar. E aí, quando eu cheguei em Pipa em setembro, eu tomei a decisão de descansar. Eu entendi que meu corpo e minha alma e meu espírito precisavam descansar pra interiorizar tudo que tinha acontecido, porque desde o início do ano a minha vida tem dado várias voltas e tem sido tudo muito intenso, uma transformação muito linda, mas muito intensa. E eu precisava dar esse descanso pro meu corpo, pra minha alma e me permitir. E foi muito difícil, porque eu lidei com várias crenças limitantes de que você não pode descansar, que é errado, que tem que estar sempre produzindo, que você tem que ser, entre aspas, útil, e dar um cochilo 3 da tarde não é útil, e tá lendo um livro a tarde inteira não é útil, e tá tomando banho de piscina 10 da manhã não é útil, que eram coisas que eu tava fazendo. Tinha dias que eu passava 3 horas tirando tarô pra mim mesma. Mas eu fazia isso muitas vezes me sentindo culpada. E isso é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente é tão criada que o nosso valor, ele é no quão produtivas nós somos, que a gente esquece que, na verdade, o nosso valor é quem nós somos, independentemente do que produzimos. E que nós precisamos descansar plenamente pra gente poder ser o nosso melhor pro mundo. Isso é um ato de amor próprio. Você se permitir pausar é um ato de amor próprio. E eu sei que é mais fácil pra mim, porque eu construí uma carreira que me traz liberdade profissional, mas eu quero também ajudar no futuro outras mulheres a construírem carreiras que permitam ter liberdade profissional, porque eu vejo o quanto as minhas seguidoras me pedem isso, o quanto isso realmente é uma necessidade de tantas mulheres. A gente não... Muitas de nós, eu não vou dizer todas, mas muitas de nós não nos identificamos com escala 6-1, com trabalhar 10 horas por dia, 8 horas por dia, com voltar para casa e ainda ter demanda do trabalho, com ser uma máquina produtiva. Nós não somos máquinas, nós somos mulheres, nós somos cíclicas, nós temos momentos que nós estamos mais produtivas, momentos que nós precisamos nos interiorizar mais. Por isso que eu acredito muito no que eu vivo, né, que é a escala 4-3, que é basicamente eu trabalho 4 dias na semana e descanso 3 dias na semana. Um desses dias eu trabalho tipo só 1 horinha, que eu só posto, e outros 2 dias eu praticamente nem posto, eu realmente fico off, e durante aqueles 4 dias que eu tô trabalhando, eu trabalho no máximo 4 horas cada um desses dias. Então eu trabalho, minha demanda de horário de trabalho, eu construí uma carreira que me permite ter uma demanda de horário de trabalho realmente muito flexível, mas isso não é possível sendo CLT, isso não é possível trabalhando fisicamente, isso realmente só é possível quando existe ali uma autonomia, como quando você é dono da sua própria carreira. E muitas autônomas estão fazendo isso, muitas empreendedoras, mentoras, psicólogas, terapeutas, coaches estão fazendo isso. Existem várias profissões que te permitem ter essa flexibilidade, mas não são todas. Então cabe aí também entender, já levando esse tema que eu sei que muitas gostam, entender qual é uma possível transição de carreira que possa ser feita para tu poder ter uma dessas profissões que te permita ter uma carga de trabalho mais tranquila. Mas atenção, eu faço isso há quase 10 anos, então realmente houve aí quase 10 anos não, eu comecei isso, quase 10 anos que eu faço isso, então eu comecei ali nos primeiros anos isso não era possível, então a gente também tem que ter paciência para entender que as coisas levam o seu tempo, mas eu não precisava ter esperado tantos anos também para ter a vida que eu tenho hoje em dia, eu poderia ter acelerado o processo se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. E se eu tivesse investido talvez mais em conhecimento naquela época, mas eu também era muito nova, precisei passar por fases, precisei aprender coisas, e para hoje poder ver isso, então também exige paciência, não é do dia pra noite, mas eu vejo muitas pessoas que em 1 ano ou menos conseguem fazer uma transição profissional para ter liberdade, e funciona super bem para muita gente. Então, tendo isso em consideração, mesmo com toda essa liberdade profissional que eu construí, mesmo assim eu ainda estava me sentindo culpada por descansar.
Mas eu fui trabalhando isso em mim, fui entendendo quais eram essas crenças limitantes, fui levando pra terapia e no final de setembro eu já tava bem mais tranquila, conseguindo realmente viver essas, entre aspas, férias, porque o lado bom de ser empreendedor é o que eu acabei de falar, mas o lado, entre aspas, não tão bom é que tu não pode tirar férias, ou até pode, mas tem que ser muito controlado, porque se tu sumir aí por 2 meses, vai ter impactos no teu negócio. Mas eu quero construir um negócio que cada vez mais me permita, se eu quiser passar sim 1 mês de férias, ou até mais tempo, realmente completamente off. Eu quero que isso seja possível daqui a alguns anos, mas hoje em dia ainda não é possível pra mim. Eu ainda não tô no lugar que eu posso só sumir por 1 mês. Preciso aí manter a minha comunidade ativa e nutrida durante esse tempo. Mas também, de verdade, não é um esforço assim tão grande, porque eu consigo fazer isso com menos de 1 hora por dia, quando eu tô nesses momentos mais off, nesses momentos como eu estava em setembro. Então, vivi isso em setembro, no final já estava realmente bem mais tranquila, me permitindo, aceitando aquele momento. E aí entrou outubro e eu senti que era o momento de eu começar uma nova fase. Eu senti muito que outubro era o mês de eu estruturar a minha empresa e todo esse planejamento de futuro do que eu quero pra mim como profissional e como ser humano, porque eu acredito muito que todas nós temos uma missão, todas nós temos um impacto pra trazer pro mundo. E tendo em conta que o meu maior sonho é poder trazer o impacto para cada vez mais pessoas de uma forma mais íntima, de uma forma que as transformações elas sejam mais visíveis e tangíveis. Eu não quero só inspirar, eu quero guiar essa transformação das mulheres. E já sabendo disso, já sabendo que eu estudo isso, meu Deus, eu já investi mais de 400 mil reais em cursos, mentorias e masterminds para me qualificar para ser uma futura mentora incrível, para ajudar o máximo de mulheres possíveis nas suas transformações. Eu faço isso há 10 anos. Então fazem 10 anos que eu estudo sobre isso e que eu me qualifico cada vez mais para realmente entender sobre autoconhecimento, entender sobre construção da sua manifestação da sua melhor vida, sobre construção do seu maior amor próprio, sobre transformações que eu vivi na pele e que eu fui naturalmente estudando porque eu queria aprender pra mim. Eu queria aprender pra mim porque eu sabia as transformações que ia ter na minha vida, mas eu acabei aprendendo pra mim e pra poder ajudar muita gente também. E é quase como egoísmo da minha parte, é quase como... literalmente eu considero egoísmo da minha parte não compartilhar o tanto que eu sei pro mundo. Não tenho muita ferramenta disponível, tenho muita ferramenta que eu uso. Não é só falar, não é só inspirar. Realmente são ferramentas. Eu uso ferramentas na minha vida para eu poder ter uma vida livre, tranquila, para eu poder estar conectada com o meu amor próprio, conectada com o meu autoconhecimento, estar na minha melhor energia, construir relações magnéticas, construir uma vida próspera. Existem ferramentas para isso acontecer. Não é só eu quero, acontece. Não, tem toda uma ciência por trás, tem toda uma metodologia por trás que eu estudei muito. E fui guardando pra mim, porque como nem era meu nicho, eu fazia vídeos de humor, não tinha nada a ver. Eu ia estudando e guardando pra mim. E eu tô, sabe quando você tá explodindo? Eu preciso trazer isso pro mundo, E foi muito... o universo me guiando também, eu recebi muitas coisas em meditação, muitas informações do que eu precisava trazer, e eu fui meio que, eu falo que obedecendo os meus guias espirituais na trajetória que eu acredito que seja uma trajetória importante pra minha jornada aqui na Terra. Então em outubro eu tomei a decisão que tava na hora de eu expandir o meu negócio, de expandir a minha forma de fazer o meu trabalho e desenvolver uma nova empresa. Realmente eu tô desenvolvendo uma nova empresa. Hoje em dia a minha empresa é uma marca pessoal que trabalha com publicidades e eu tô desenvolvendo uma nova empresa que vai ter muito de educação também. Além do que eu já faço, né? Eu não vou parar de fazer o que eu faço, adicionar. Então, comecei em outubro, me imergi em vários cursos de marketing. Eu já fiz esses cursos, na verdade eu tava refazendo os cursos que eu já fiz. Eu gosto muito de refazer os cursos em momentos diferentes da minha vida, sabe? E desenvolvendo realmente todo o planejamento, como eu te falei, da minha empresa e tudo mais. E foi um mês muito interessante, outubro, porque foi o mês das ideias virem na minha cabeça, de eu começar a sentir intuitivamente o que eu tinha que fazer, qual era o caminho, o que é que tinha que ser construído, ideias e projetos vindo na minha cabeça e todo meio que o quebra-cabeça se montando, sabe? Porque eu acho que estruturar seja uma transição profissional, uma nova fase profissional, é muito sobre isso, é sobre você, parece uma bagunça no início, mas depois o quebra-cabeça vai montando, as coisas vão fazendo sentido, vão se conectando e vai dando certo. Principalmente se você faz conectada com sua energia feminina, se você é uma empreendedora conectada com sua energia feminina, com sua intuição, com seu sentir, e não só com o fazer, com seu sentir também.
Então, eu vivi tudo isso em outubro, já foi um mês mais intenso, mas eu tava pronta, porque eu tinha me permitido esse descanso, entende? Os ciclos, eles são importantes pra isso. Se eu não tivesse me dado esse descanso em setembro, eu não estaria pronta pra viver isso em outubro. E aí, iniciou novembro, vou até tomar um gole de água, porque novembro, viu? Menina, foi intenso. Iniciou novembro e eu entendi que eu precisava começar. Se eu não começasse agora, eu só ia poder começar depois do carnaval. Porque existe uma questão também do comportamento das pessoas ao longo de diferentes fases do ano. E existe também na minha comunidade uma demanda reprimida muito forte. O que é uma demanda reprimida? As pessoas querem minha ajuda. As pessoas me pedem ajuda. As pessoas querem mais de mim, não só os vídeos. As pessoas querem aprender comigo. Então já existe isso, já existe essa procura muito forte. E eu tinha ativado a minha virginiana perfeccionista num nível que era tipo, meu Deus do céu, era como se eu nunca fosse estar perfeito o suficiente pra eu jogar no mundo, sabe? Nunca fosse estar, oh meu Deus, isso é o mais perfeito de todos. É igual a casa que nunca tá pronta. A sua casa, quando você constrói uma casa, reforma, decora, aluga, enfim, ela nunca vai estar pronta. Porque sempre vai ter um quadro a mais pra tu botar, uma parede que tu vai querer mudar, um tapete novo que tu vai querer botar, uma planta que vai querer mudar de lugar. Eu não acredito que sua casa tenha um momento que ela fique pronta. Eu acredito que ela tá sempre em transformações. E com o nosso negócio é a mesma coisa. Não tem um momento que ele fica pronto, 100%. É isso. Muitas vezes a gente tem que dar a cara antes de estar 100% pronto, porque nunca vai estar 100% pronto. E eu já tinha, como boa perfeita, assim, quando eu for fazer uma coisa, eu vou fazer essa coisa muito bem feita. Não tem o mínimo risco de eu fazer essa coisa mais ou menos, entendeu? Eu vou dar tudo de mim. Se eu falo, eu vou dar uma aula, eu vou dar uma aula do caralho. Então não tem a mínima chance de eu fazer pela metade, ou de eu fazer mais ou menos. Porque nunca fui eu. Eu nunca fui essa pessoa. Sempre fui a pessoa de dar muito mais do que a pessoa espera que ela vai receber de mim. Então, com isso em conta, quando eu tomei a decisão que eu precisava lançar, começar realmente a desenvolver isso e lançar as coisas que eu quero lançar antes do final do ano, começou a vir uma pressão muito grande de mim, comigo mesma. E eu comecei a passar por um processo comigo mesma que não foi gentil. Só pra tu ver, ninguém é perfeita, ninguém vai sempre acertar, ninguém vai sempre ser o mais perfeito que tem que ser. Isso não existe. E eu passei por um momento que eu sinto que eu não fui tão gentil comigo mesma como eu deveria ter sido. Porque eu botei muita pressão. Muita pressão. Como o querer que seja tudo o mais incrível... Não, minha porta fechou aqui por causa do vento. O querer que seja tudo o mais incrível que puder ser fez com que eu começasse a sentir uma ansiedade muito grande. Tipo, meu Deus, mas eu não tenho tudo 100% pronto e eu vou na mesma? Caramba, Larissa, tu é doida. E aí eu entendi. Não é caramba, Larissa, tu é doida. É caramba, Larissa, tu é muito corajosa. Tu tá indo com medo mesmo. É claro que tá dando medo. É claro que tu tá querendo procrastinar. É novo. Não é novo pra mim dar aula, não é novo pra mim ensinar, porque eu já dei muitos cursos, já dei muitas mentorias. Eu comecei, inclusive, a ganhar dinheiro na internet dando mentoria. Eu parei na época do humor em casal que eu fazia, porque eu comecei a ganhar muito dinheiro com publicidade e parei as mentorias na época pra focar nas publicidades, mas agora eu já me estruturei de uma forma que eu consigo fazer os dois. Mas caramba, é novo, é claro que é novo. Da forma que eu vou fazer, eu nunca fiz. Até porque eu sempre tive lançadores. Corrijo, eu iniciei sem lançadores, eu iniciei fazendo tudo sozinha. Mas mesmo assim, eu tinha... o risco era muito pouco, porque quando eu iniciei dando mentorias em 2020, eu até fui patrocinada pela União Europeia num programa de empreendedores digitais, onde eles me pagavam para eu desenvolver minhas mentorias, os meus projetos, e foi bem legal nessa época, mas eu não tinha um risco tão grande, porque o meu público ele era bem menor do que ele é hoje em dia. Então, quando eu lançava algo, bem menos pessoas iam me procurar, comparado que hoje em dia eu tenho um público de quase ou mais de 10 milhões de pessoas. Então é claro que vai ser diferente o impacto. É claro que eu lançar algo hoje tem uma demanda diferente de eu lançar algo em 2020, quando eu era ali pequenininha, quando tava começando. Então o risco era menor também. Se desse um bug no sistema, se desse algum errinho, era fácil de arrumar. Hoje em dia eu tenho consciência que não é tão fácil por causa do volume. Volume esse que eu amo, que me ajuda demais, óbvio.
Olha que massa, né? Eu adoro compartilhar esses backstages. É isso, quem não tá no podcast nunca vai saber essas coisas. Tu já parou pra pensar? Quem não é BFF da Lari, quem não tá aqui, nunca vai saber o backstage de tudo que tá acontecendo, porque é aqui que eu compartilho tudo da forma mais íntima. Então, o que é que aconteceu? Menina, eu tô com uma sede, eu sinto que eu tô até rouca. Eu já desenvolvi isso tudo, eu tomei a decisão de fazer sem lançar. Aí pronto, ano passado eu lancei um curso, aí eu lancei eu voltei a dar aula, dar curso ano passado, só que era de marketing digital, e eu fiz com lançadores, metade de tudo. Só que eu tomei a decisão, e eles são assim, incríveis, inclusive, são meus amigos, eu adoro eles. Mas eu tomei a decisão que dessa vez eu queria fazer sozinha. Eu queria fazer sozinha por uma questão estratégica da minha empresa e por uma questão também de eu quero aprender de novo. Eu já sei fazer, mas às vezes a gente esquece, né? Porque eu fiz sozinha em 2020, está em 2025 quase, muita coisa mudou. Então, eu quero reaprender como é que faz todo esse processo para eu poder depois ensinar outras mulheres também, que estão passando por transições, que também querem construir essa realidade pra você. Porque eu sei que a parte técnica pega muita gente. Tem uma parte emocional, tem uma parte de crenças, tem uma parte de desenvolver seu nicho, desenvolver os seus produtos, desenvolver as suas propostas de valor e tudo mais. Mas tem uma parte técnica. Existe a parte técnica. E se eu não souber dominar a parte técnica, como eu vou ensinar? E eu sou... É o que eu te falei, se eu vou ensinar uma coisa, eu vou dominar aquela coisa pra eu ensinar aquilo. Então, não que vá ser perfeita, porque ninguém é perfeito, mas eu vou ser o mais qualificada que eu puder ser para mim mesma. Então, eu tomei a decisão de fazer sem lançadores e sem equipe. Esse meu retorno nessa nova empresa, pelo menos no início. Eu tenho a minha mãe, que me ajuda no meu backstage, assim, minha mãe me ajuda com muita coisa, mas a minha mãe tem um trabalho dela também lá em Portugal, ela não me ajuda o tempo inteiro. Um dia eu quero, inclusive é o meu sonho, um dos meus próximos... Uma das próximas coisas que eu tô manifestando é poder fazer com que minha mãe trabalhe o tempo inteiro comigo e possa sair do trabalho dela para trabalhar só comigo. Isso é realmente uma manifestação muito ativa minha nesse momento. Mas eu basicamente estou praticamente sozinha, fazendo toda essa estruturação. E aí que vem um frio na barriga do caramba. É claro que eu vou querer procrastinar, como eu tava te falando. É claro que eu vou querer deixar pra depois, porque você nunca vai estar pronta. E que coragem você fazer mesmo não estando pronta. Que coragem você ir com medo mesmo. Que coragem você dar as caras a tapa mesmo sabendo que você tá com medo pra caramba. Que coragem, que coragem, que coragem. E eu tinha tomado a decisão que eu queria lançar essa nova empresa, essa nova fase de Lari Teófilo no online, fazendo uma coisa com muito propósito pra mim. E eu queria fazer essa primeira coisa gratuita. Eu queria fazer, óbvio, tem toda uma questão de marketing que várias pessoas entregam coisas gratuitas e tal, mas no meu caso eu não queria só entregar algo gratuito pra fazer uma proposta depois, e óbvio, terá uma proposta pra quem quiser continuar trabalhando comigo depois, mas eu queria realmente entregar algo foda, gratuito. Entregar uma aula do caralho, gratuito. Pra pessoa que foi só pro gratuito já ficar tipo, caramba, meu Deus, que aulão, que coisa incrível, que conteúdo massa. Eu realmente quero gerar muita transformação naquela imersão que eu vou estar fazendo. Então eu vou estar fazendo uma imersão. Eu já compartilhei nas outras redes sociais, mas tô te compartilhando no backstage de como foi desenvolver essa imersão, tá? Foi muito surreal, porque eu senti intuitivamente que eu tinha que fazer... Tipo, num sábado à tarde, um momento que fosse tranquilo, um momento que a pessoa separasse ali pra estar presente naquela imersão, pra realmente viver todas as transformações que ela pode viver. Tá focada nela. Eu falo até assim, sabe? O que eu visualizo? Eu visualizo as minhas seguidoras estando ali num lugar sossegado, se tiver em casa com uma velinha acesa, um incenso, o seu caderninho que te inspira, sabe? Sentada num lugar confortável. Ou então, se tiver boa conexão, numa praia tranquila, sem muita gente perto de você, sozinha, sabe? Prestando atenção naquilo, escrevendo. Tem que ter papel e caneta, tem que levar o seu caderno, a sua caneta, porque vai ter muito exercício pra você fazer escrito. E eu não queria só fazer uma coisa que é tipo... Normalmente, o que o pessoal do marketing fala é que o ideal, quando você tá se lançando, é você fazer uma coisa tipo 1 hora, onde vai ser tipo meia hora de aula. Eu não queria dar meia hora de aula. Dá pra ter valor em meia hora de aula? Dá, mas eu preciso de mais tempo, porque eu realmente preciso gerar o máximo de transformação que eu puder pra quem estiver ali, sabe? Eu realmente tô com muito fogo, muito gás, muita energia para trazer algo massa para quem me acompanha, para quem quer viver essa transformação. Então eu tomei a decisão que eu ia fazer uma imersão
de 2 a 3 horas. Eu realmente coloquei mais tempo porque eu vou estar respondendo umas perguntas também. Eu quero estar presente ali contigo. Eu quero realmente que a gente possa viver o maior potencial que essa aula possa ser. E quem quiser continuar comigo nessa jornada vai ter a oportunidade, mas para quem puder só ir para imersão já vai ter recebido realmente muito valor, já vai ter recebido muita transformação. Então, quando eu tive essa ideia, ressoou muito comigo e me... Como é que a gente sabe que uma ideia é boa e que uma ideia tá alinhada com a nossa intuição? Quando dá um quentinho gostoso no coração, sabe? Quando você fica tipo, ai, que delícia. Essa sensação de leveza, de... Não significa que você não vai ter medo da parte técnica. Eu tenho medo da parte técnica. Vai que a live cai, vai que dá um bug na câmera. Eu tenho medo da parte técnica, não vou mentir pra ti. Mas graças a Deus também eu tenho o meu namorado, que é simplesmente uma das pessoas mais fodas no marketing digital desse país. Ele é top voice do LinkedIn. Ele é, tipo, incrível, não tem ninguém melhor pra estar ao meu lado do que ele. Eu admiro muito ele como profissional. E ele se voluntariou para estar comigo na live tratando da minha parte técnica. Então também já me deu um sossego bem maior saber que eu vou estar ali com ele. E minha mãe no backstage tratando do suporte no WhatsApp, de outras coisas. Então eu tô assim, ok, somos 3, vai dar certo. Porque às vezes a gente precisa de ajuda, mesmo não sendo uma ajuda oficial, né? Tipo, os lançadores e tudo mais. Saber que eu tenho a minha família, as pessoas que eu amo pra me ajudarem é incrível. E aí, quando eu fui pensar no tema dessa imersão, foi muito fácil de pensar no tema dessa imersão. Porque só podia ser um tema. E esse tema é renascer como fênix. O que eu vou estar trazendo nessa imersão são os passos reais que eu usei ao longo dessa minha jornada de transformação pessoal, caso tu não tenha acompanhado. Eu vivi o maior processo de morte e renascimento da minha vida, o maior processo de me curar de uma dor muito forte, de um rompimento difícil de um relacionamento. Compartilhei tudo em tempo real na internet, fui bombardeada de hate na época e usei toda essa dificuldade. Eu não tinha casa, não tinha mais casa, não tinha mais onde morar, não tinha mais relacionamento. Minha carreira tava por um triz. Eu literalmente fui pro fundo do poço, mais fundo do poço que tu possa ter, pelo menos o que eu já tive na minha vida. Eu sei que tem piores, tipo, questões de saúde são piores, questões de percas de pessoas que a gente ama são piores, mas fui pro um fundo do poço que eu nunca tinha estado. E eu resolvi usar isso como combustível para construir a melhor realidade da minha vida. Porque eu acredito piamente que o fundo do poço, ele é uma das maiores oportunidades que você pode ter. Porque você não tem nada a perder. Então você vai pegar a folha em branco, que é a sua vida nesse momento. Na verdade, vou falar de uma forma mais clara. Você vai pegar o papel amassado e destruído que está a sua vida, você vai jogar ele fora, você vai pegar uma folha em branco, você vai construir uma nova realidade para você e desenhar essa nova realidade da forma que você quer que ela seja. Porque às vezes quando a gente tá no meio da vida e tá tudo perfeito, a gente não para se alinhar. Será que eu realmente quero isso? Será que essa é a vida que eu quero estar vivendo? Mas quando a gente tá passando por dificuldades, quando a gente tá sofrendo, são momentos que a gente pensa, eu não quero mais isso, eu quero sair desse lugar. Eu não quero mais esse lugar. E aí você tem uma oportunidade de construir uma nova realidade pra você, que foi o que eu fiz na minha vida. Eu saí de uma grande metrópole onde eu tava exausta, com burnout, onde eu só trabalhava, onde eu tava longe de todo mundo que eu amava, onde eu não queria praticar exercício físico porque eu odiava ir pra academia, onde eu tava com a minha autoestima péssima, onde eu tava completamente desalinhada de mim. E tomei a decisão de construir uma nova realidade pra mim. Uma realidade onde hoje em dia eu vivo na praia. Hoje em dia eu tenho a carga de trabalho que eu já compartilhei contigo, que eu trabalho muito pouco e ganho muito bem, onde eu consigo estar conectada com a natureza, onde eu consigo estar com muitas amigas e muito tempo para socializar com as pessoas que são importantes para mim, consigo ter muito tempo pro meu autoconhecimento, pros meus rituais, pras coisas que são importantes para mim, consigo viver uma vida leve, livre, tranquila, consigo estar num amor que me é completamente leve, completamente saudável, que me traz muita felicidade, que é um relacionamento realmente de encontro de almas. E eu só pude me alinhar a esse relacionamento usando as ferramentas que eu usei. E foram ferramentas, não foi só deixar a vida levar. Eu fui acompanhada de mentoras, de terapeutas, de psicólogos. Eu realmente tive um acompanhamento onde foram me dadas várias ferramentas para eu poder construir essa nova realidade para mim. E eu sei que não é todo mundo que tem condições de ter as melhores mentoras, as melhores psicólogas, investir o que eu investi no meu desenvolvimento pessoal, mas definitivamente eu vou tentar trazer o máximo que eu puder dentro desse
curto período de aula, né? Porque 2, 3 horas é um período legal, mas mesmo assim eu precisaria de muito mais pra eu conseguir trazer tudo que eu tenho pra trazer, mas eu vou trazer realmente o máximo que eu puder nesse tempo pra quem quer renascer como Fênix. Fênix porque é literalmente... Não tinha como ser outro nome, né? Nada representa melhor tudo que foi vivido ao longo desse ano na minha vida do que uma fênix. É você usar a sua morte para renascer muito mais brilhante, muito mais poderosa, muito mais magnética, muito melhor. E foi isso. E é muito surreal porque eu tenho tudo compartilhado em tempo real. Se tu me acompanha há algum tempo, tu viu isso acontecendo em tempo real. E que massa! Que massa a oportunidade de poder ter vivido isso ao teu lado. E de hoje poder te trazer como tu também pode aplicar na tua vida. Então eu vou estar compartilhando o passo a passo que eu usei e que tu pode usar também para renascer como Fênix e tornar 2025 o melhor ano da tua vida. Para realmente, muitas pessoas falam que é para... Muitas pessoas têm a crença de eu vou começar no ano novo. Eu não acredito nisso, eu acho que você tem que começar agora. Pra no ano novo você já tá o mais realinhado possível pra entrar em 2025 com uma nova energia e não com a energia que você tá agora, entendeu? Então eu acredito muito nisso e eu queria aproveitar esse timing também, eu não queria fazer só depois do carnaval, até porque minha vida muda muito rápido, depois do carnaval eu sei que eu já vou estar em outra fase e eu quero aproveitar essa fase, tudo que eu compartilhei pra realmente trazer quase como esse encerramento de ciclo, sabe? Encerrar todo esse ciclo que foi vivido trazendo e expandindo esse conhecimento pra poder entrar em toda essa nova fase que eu vou estar trazendo na minha carreira, no meu propósito, na minha vida, pra realmente poder ajudar o máximo de mulheres que eu puder. Eu tô muito animada, Então, quando eu tomei a decisão de fazer Renasça como Fênix, tudo encaixou na minha cabeça, mas tinha algumas questões técnicas que eu tinha que tratar. Então, como é que eu vou colocar as pessoas para assistirem a aula? Eu vou criar uma landing page, que é uma página de captação a gente chama de leads, né? Então, para você colocar lá o seu e-mail, o seu nome, ou então vou botar todo mundo já direto num grupo de WhatsApp. O que eu vou fazer? E aí tem uma coisa no marketing que a gente chama de MVP, Minimal Viable Product. Então, você fazer o melhor, mas sem complicar muito sua vida, porque é a sua primeira vez, entendeu? Resumindo, é tipo isso. Então eu falei, não, vai complicar menos minha vida botar todo mundo no grupo do WhatsApp. Só que eu sabia que os grupos de WhatsApp iam acabar muito rápido, porque eu sei que eu tenho muito seguidor. Então, eu imagino, acho que cabe 1.000 pessoas no grupo do WhatsApp, e aí eu pensei, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho como manualmente transferir as pessoas de um grupo pro outro, muita gente vai se perder no meio do caminho, enfim. Aí lá vai eu aprender a usar uma ferramenta de automação de grupos de WhatsApp. E eu não tenho muita paciência pra aprender a usar essas ferramentas. Eu aprendo, mas eu não tenho muita paciência pra aprender. Eu vou te dizer a real. Eu passei 4 dias ansiosa sobre essa ferramenta, porque eu fui fazer ela em cima da hora, porque eu procrastinei. Eu tava falando pra todo mundo que eu ia anunciar dia 12 o que eu ia fazer, e foi no dia 12 que eu anunciei a imersão. E no dia 12 de manhã que eu tratei desses grupos de WhatsApp, que eu deixei pra cima da hora, porque eu trabalho super bem sob pressão. Sou essa pessoa, admito. Sob pressão eu trabalho super bem. E eu passei 4 dias ansiosa com a automação do grupo do WhatsApp, que eu resolvi em meia hora. Eu aprendi em meia hora. Mas eu passei 4 dias ansiosa. Olha como a nossa mente ela é louca, né? E quantas de nós não fazemos isso em vários aspectos da nossa vida? A gente fica ansiosa sobre algo que a gente tem que fazer e a gente gasta mais energia e tempo ficando ansiosa sobre aquela coisa que a gente tem pra fazer do que fazendo a coisa de fato. Não faz sentido. Fica a dica, não recomendo. E outra coisa, quando eu lancei a data 12/11, eu não tinha ainda o vídeo teaser pronto. Eu não tinha estudado as automações do grupo do WhatsApp. Eu ainda não tinha algumas coisas prontas. Mas eu falei, eu tô com mania de falar véi e é muito feio. Mas tudo bem, faz parte. Eu falei assim, eu vou lançar uma data, porque se eu lançar uma data, eu vou ter que fazer até a data, porque eu trabalho bem sob pressão. E se eu não lançar uma data, eu vou ficar procrastinando, porque eu tô com medo, porque é algo novo. Então eu fui lá e lancei a data, 12/11, essa é a data. Minha tia tava aqui comigo, em Pipa, e aí ela ficou até frescando comigo. 12/11, né, Lara? Eu, 12/11, só que não tinha teaser pronto. As coisas ainda não estavam prontas. Só pra tu ver que é normal a gente fazer, às vezes, antes de estar 100% pronta. Só que aí, depois eu fiz tudo, fiz o teaser, a coisa mais linda. Meu Deus, eu tenho muito orgulho daquele vídeo que eu fiz, muito orgulho mesmo. Tá lá no meu Instagram, se tu quiser ver, no TikTok, em todo lugar. E eu tinha a ideia de colocar, 3.000 pessoas em grupo do WhatsApp até o dia 30, que é o dia da imersão. E olha que surreal o universo, né? O universo...
Mano, eu ainda tô meio em choque com isso que aconteceu, porque eu acho que eu ainda tô assimilando tudo. A minha ideia era ter 3.000 leads até dia 30 e vieram 3.000 leads em 3 horas. Hoje eu tenho bem mais que isso. Isso pra mim foi tipo, meu Deus, eu quebrei várias crenças limitantes, sabe? Porque eu tenho algumas crenças limitantes em relação a esse processo de lançamento e tudo mais. Porque eu já fiz muitos lançamentos no passado que ninguém se interessava, sabe? Eu já fiz muitos lançamentos que deram certo pra o meu tamanho na época. Mas eu tive outros lançamentos muito fracassados. Porque eu acho que pra você ficar boa numa coisa, você tem que fracassar naquela coisa algumas vezes, sabe? E eu já fracassei muito como lançando coisa. Principalmente quando eu tava ali bem no início. Eu lembro que quando eu tava no início, eu lancei uma coisa que, tipo, que ninguém comprou. Não, uma pessoa comprou, minha mãe. Então, quando eu tô nesse processo de lançar uma empresa, onde eu vou estar ensinando, onde eu vou ter dar a oportunidade das pessoas trabalharem mais intimamente comigo, mesmo estando fazendo uma coisa gratuita no início, eu tava com muito medo das pessoas ficarem... Eu não sei que medos eu tava com medo das pessoas não se interessarem, e eu ter, tipo, gastado toda a energia que eu gastei em vão, sabe? E tava com medo das pessoas talvez ficarem... Medo da crítica também, porque toda vez que a gente tá fazendo uma coisa nova, você tá ali se abrindo pra ser criticada também, porque as pessoas adoram criticar pessoas que fazem coisas novas, principalmente coisas fora da caixa. Então tava também com um pouco de medo da crítica e inseguranças que fazem parte do processo, mas eu adoro compartilhar elas contigo pra tu saber que tu não tá sozinha. E que todas sentimos isso. Inclusive, eu tô num mastermind com várias empreendedoras muito bem-sucedidas de Portugal. E todas elas têm medo quando estão lançando uma coisa nova. Todas. E eu tô falando de pessoas que são, tipo, escritoras, best-seller, que são as maiores do país em projetos muito foda. E elas têm medo lançando. Então, tu não tá sozinha. Todo mundo tem medo fazendo. Mas não deixamos de sermos mulheres fodas fazendo, mesmo com medo. Então, isso do dia 12 foi muito engraçado, por causa de todo esse processo de eu quebrando minhas crenças. E aí depois eu venho e, tipo, 3 minutos e 3 horas, eu olhei pra aquilo e fiquei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, obrigada, caramba. Tipo, eu vou poder ajudar muita gente, que massa. Vai poder viver toda essa transformação, poder viver toda essa nova fase que eu quero viver como profissional também, como mulher. E me deu um boost de inspiração pra também mostrar que eu sou sim capaz, sabe? Que eu sou, claro que eu sou capaz. E às vezes a gente, mesmo sabendo, a gente precisa de relembrar a gente que nós somos muito capazes, muito capazes. Só que nisso tudo, todo esse processo, eu tive muita ansiedade. Esse processo todo me deu muita ansiedade. Como eu te falei, esse exemplo dos 4 dias de ansiedade pra fazer uma coisa que eu resolvi em meia hora é um dos exemplos de vários processos de ansiedade que eu tive ao longo desse processo todo. Que foi um processo ali que tá demandando muito energeticamente de mim. Então, preparando a aula, tô preparando toda uma página bonitinha, eu tô preparando os materiais, eu tô preparando... desenvolvi a identidade visual para montar o meu site, que eu não acho que vai estar pronto no dia 30, mas pelo menos tem algumas páginas prontas. Enfim, eu tô em todo um processo, assim, de técnico, muito técnico, que é chato. Eu não gosto dessa parte, mas ela é importante, ela é necessária. Às vezes a gente tem que fazer coisas chatas, mas necessárias. E eu gosto da parte criativa, de montar roteiro, de montar texto, de preparar vídeo, de gravar coisas lindas, de dar aula, adoro dar aula. As coisas que eu mais amo no mundo é dar aula. Eu sempre amei dar aula, inclusive eu comecei a dar aula na escola, eu me voluntariava pra dar aula pros meus amigos, porque eu sempre amei dar aula. Então, toda essa parte me deixa muito animada, mas a parte técnica e burocrática me dá tipo, ai, que preguiça, eu fico procrastinando. Mas, então é uma coisa que tá acabando deixando minha energia mais pesada, porque eu fico ansiosa, tipo, e se der um bug? E se a live cair? E se a internet não sei o quê? São coisas que estão fora do meu controle, mas como virginiana um pouco controladora, eu tenho umas tendências a ficar querendo controlar tudo, mas a gente não controla tudo. Falando em controle, no meio disso tudo aconteceu o seguinte. O meu namorado tem 2 cachorros, o Zé e a Filó, e eu tenho a Ali. Então, nós temos, como uma família, 3 cachorros. O Zé foi adotado recentemente e veio de uma família muito humilde que teve uma ninhada com vários cachorros. E a gente pegou ele da ONG. E o Zé, a gente recebeu a notícia semana passada que a irmã do Zé tava muito mal, tava muito doente, precisava de um lar temporário, porque a família não tava conseguindo cuidar dela. Então a gente pegou Pérola, irmã do Zé, pra lar temporário. E Pérola estava muito magra mesmo. Só o osso.
E eu vou ser bem sincera contigo. Foi o Douglas que pegou a Pérola. Por quê? Eu sabia que eu não tinha muita estrutura emocional. Quando você tá de cachorro e de gato, de bicho, às vezes eu fico meio desequilibrada emocionalmente. Porque eu fico tipo, eles não podem sofrer, eles são muito inocentes, eles são a coisa mais preciosa do mundo, eles não podem sofrer, eles não podem sofrer. Eu fico querendo controlar que eles não sofram, mas é impossível, porque existe sofrimento quando estamos encarnados, sejamos bichos ou sejamos humanas. E eu tenho uma tendência a ficar muito mal quando eu vejo um bicho sofrendo. Por isso que eu apoio ONGs, por isso que eu tenho toda uma movimentação em relação à causa animal, por isso que eu sou vegetariana. Enfim, porque realmente é muito importante pra mim. E aí, quando ele pegou a Pérola, eu chorei. Assim que eu cheguei na casa dele, a Pérola tava lá. E ela, mesmo muito doente, mesmo muito fraca, levantou da cama e veio com o rabinho abanando falar comigo. E nisso foi muito lindo, eu comecei a chorar, assim, a gente teve um momento muito lindo, de muita conexão, ela nunca tinha me visto, a gente nunca tinha se visto, mas a gente se conectou na hora. E aí a gente levou ela pra veterinária, eu vou tentar resumir a história que a gente já tá em 40 minutos. Fizemos vários exames, descobrimos que Pérola estava com leishmaniose, doença do carrapato, e estava com os rins muito maus, e já estava com uma coisa que eu não sei o nome, mas os outros órgãos dela estavam sendo afetados, e ela estava muito mal. Muito mal mesmo, e o médico falou pra gente que ela tinha, tipo, menos de 5% de chance de sobreviver, e ele só botou essa 5% de chance porque ele falou que ele acredita em Deus, senão ele não teria nem botado esse 5% de chance. E isso, eu e o Douglas, às vezes a gente tinha viajado, o Douglas também é muito doido por bicho, então a gente, até nisso, a gente é muito parecido em muita coisa, e eu adoro relacionamentos onde as pessoas são parecidas, eu acho que funciona muito bem, porque ninguém tem que ficar abdicando de coisas um pelo outro. Você tá alinhado nos valores, você tá alinhado no que você quer pra sua vida, e eu sou uma pessoa que abdiquei muito de mim em antigos relacionamentos por ter pessoas com objetivos de vida muito diferentes. Então hoje, tendo alguém que tá alinhado comigo, eu vejo quão mais leve é. Enfim, só um parênteses. A gente foi pra Natal, eu tô em Pipa, no Rio Grande do Norte, Natal 1h30 de carro, a gente foi dirigindo pra Natal na emergência com a cachorrinha super mal. E chegando lá, o médico falou que a melhor coisa seria eutanasiar, que é sacrificar, né? Que é a injeção indolor que dá pra acabar com o sofrimento deles logo. E a gente tava quase decidindo que isso era o melhor pra ela, que era com mais compaixão pra ela, mas eu não consegui. Eu entrei em prantos. E eu preciso te contar outra coisa. Até então, eu estava dizendo que a Pérola não era minha, que eu não tinha adotado a Pérola, que a Pérola, eu era lar temporário dela, eu e o Douglas, a gente ia salvar a vida dela e dar ela pra um adotante, que a gente já tinha, inclusive, o adotante, que é um cara incrível aqui de Pipa, que tava doida por uma cachorra, e ele já tinha um cachorro e queria um irmão pra esse cachorro dele. Um cara com condições financeiras, porque tem que ter pra cuidar de um cachorro doente, e um cara com o espaço, com tempo, enfim, o adotante perfeito pra Pérola. Então eu tava dizendo que a gente ia salvar a Pérola pra dar pra ele. Aí chegou esse momento. E nesse momento foi um momento muito difícil pra mim. Muito difícil. E eu entrei em prantos. E ninguém tava entendendo os meus prantos, porque a gente já tinha falado que ela era cachorra de ONG, que ela não era nossa cachorra. Mas eu entrei em prantos. Eu não conseguia. E eu sentia um amor. Isso eu conhecia a Pérola há 3 dias. E eu sentia um amor tão grande por essa bichinha que só tinha ficado 3 dias comigo, porque ela ficou 3 dias na nossa casa fazendo exames, não sei o que, e quando deu os resultados todos e a gente viu que realmente era muito grave, que a gente levou ela pra Natal. E foi nesse momento que ela na maquinha, assim, na maca do veterinário, que eu senti no meu coração que eu tinha uma conexão de alma muito forte com a Pérola. E eu senti assim no meu coração, se ela não fosse da minha família nessa vida dela, ela vai ser numa próxima vida dela. E eu senti uma paz muito grande em relação à energia da Pérola, também em relação a qualquer decisão que a gente tomasse. Mas teve uma hora que eu e o Douglas, a gente tava conversando sobre que decisão a gente ia tomar. E eu vou dizer outra coisa, outro parêntese aqui. Hipocrisia de quem fala que não é bom ter dinheiro. Ter dinheiro é incrível, porque ter dinheiro nesses momentos faz com que a última coisa que a gente se preocupe seja o valor que vai dar a conta do veterinário. Eu estava cagando pra se a conta ia dar 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, eu tava nem aí. Eu só queria salvar a vida da Pérola. E a liberdade
profissional, por isso que eu falo tanto disso, traz isso pra gente. Liberdade profissional traz isso pra gente. A gente não precisar contar o dinheiro pra salvar a vida de quem quer, ou tentar salvar a vida de quem quer que a gente queira salvar, pra fazer as coisas que são importantes pra gente. Porque existiu um momento da minha vida que dinheiro foi muito escasso e que eu não poderia ter feito o que eu fiz com a Pérola, porque eu não teria dinheiro pra pagar. Então eu sou muito grata a Deus por poder prosperar e poder fazer as coisas que são importantes pra mim. E uma delas é cuidar de bicho. E estavam lá, e eu e o Douglas conversando. E aí quando a gente tava conversando, a gente falou assim, Pérola, tipo, se você quiser tentar mais um pouco, dá um sinal pra gente. Passou um pouquinho, Pérola que tava completamente, tipo, a gente já tinha botado ela no chão. Ela tava, tipo, meio que quase desmaiada no chão. Ela levanta e começa a andar. E ela vai até fora, assim, da sala e volta, andando. E senta. A gente olhou um pro outro e falou, a gente vai tentar? A gente vai tentar. E o meu medo de tentar e deixar ela internada era ela sofrer mais. Mas o médico falou que ia dar um analgésico muito forte pra ela não sentir dor. Então, a gente fez isso e deixamos ela internada. E eu fui, assim, com uma dor no coração muito forte, de volta pra Pipa. Ela internada e quando eu cheguei em casa, eu fui pro banho. E eu gosto muito de meditar no banho. E no banho, eu comecei a me comunicar com os meus guias espirituais. Eu não sei que guia específico tava falando comigo, porque ele não se identificou. Mas ele me falou assim, eu preciso que você tome uma decisão. A Pérola provavelmente não vai aguentar. Mas pra haver a mínima chance dela aguentar, eu preciso que você tome uma decisão. Ela é sua ou não é? E foi nesse momento que eu assumi pra mim e pra o mundo que eu não ia dar Pérola coisa nenhuma para adotante nenhum, que Pérola era minha cachorra. Eu não ia dar Pérola pra nenhum adotante. Pérola é minha cachorra, saudável ou doente. Pérola é minha cachorra, bem ou mal. Pérola é minha cachorra vivendo ou morrendo. E Pérola vai ser tratada como os meus outros cachorros. E nesse momento eu tomei a decisão, comuniquei pro Douglas e eu comecei a comunicar pra todo mundo ao meu redor que a Pérola era minha cachorra, que eu tinha adotado ela, independentemente do resultado disso. Mas eu recebi muito forte na meditação que ela tinha realmente poucas chances de sobreviver, mas se ela sobrevivesse, se ela não sobrevivesse, ela iria reencarnar em breve e seria minha cachorra. Porque os cachorros, eles reencarnam mais rápido que os humanos. Então, eles reencarnam rápido e nessa minha vida eu voltaria a ter a Pérola em outro momento, em outro corpo. Mas eu fui muito acolhida, assim, e foi solicitado pra mim nessa meditação que eu liberasse o controle. Que isso era um grande ensinamento pra mim sobre várias coisas, mas uma delas é liberar o controle. Eu posso dar tudo, eu posso pagar os melhores tratamentos, o melhor veterinário, mas eu não tenho o controle da vida e da morte. Eu não tenho. A gente não tem esse controle. Então, foi um momento que foi muito importante pra mim. E também foi me perguntado, o que é que você já aprendeu com Pérola? E Pérola me ensinou isso no sábado à noite. Hoje a gente tá na quarta-feira. Pérola me ensinou muito sobre altruísmo e sobre generosidade. Sobre entender que eu posso trazer muito mais pro mundo. Óbvio, sem pressionar, porque eu acho que quando você leva um lugar de pressão fica muito pesado, mas que eu posso trazer muito mais pro mundo. Pérola me ensinou muito, muito sobre amor incondicional. Amor sem explicação. Sem explicação, simplesmente amava. Amo essa cachorra. Muito, 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 muito. E aí eu fui viver a minha vida, a gente achava que ela precisava de uma transfusão de sangue. Até solicitei no meu Instagram se alguém podia voluntariar um cachorrinho pra fazer transfusão. Recebi várias ajudas de vários seguidores. É isso que eu amo. A nossa comunidade, ela não é só... Eu não sinto que a nossa comunidade é só, tipo, eu sou a influencer, as pessoas me seguem. Não é isso. A gente literalmente tem uma comunidade. A gente se ajuda. As minhas seguidoras se ajudam entre si. A gente tem uma comunidade muito linda, de uma vibe muito boa. E eu sou muito grata por todo mundo que se voluntariou a ajudar. E aí, acabamos recebendo a notícia que ela não ia precisar mais de transfusão, mas que os rins dela estavam muito maus, ela estava muito intoxicada, ela estava muito mal, definhando, e começou a ter diarreia, começou a piorar o quadro dela. E aí, o Douglas me chamou pra conversar e falou, Lari, vamos pensar, reflete se realmente é melhor deixar ela morrer aos poucos, ou talvez tomar uma decisão de compaixão, de acabar logo com o sofrimento dela, que é uma decisão muito difícil, a eutanásia é uma decisão muito difícil.
E nesse dia eu falei, eu preciso de um tempo. Eu fiquei sozinha, fui dormir sozinha nessa noite. E eu fui fazer alguns rituais. Eu tava muito pesada energeticamente. Acontecendo todas as situações, tipo, que estavam me trazendo ansiedade em relação ao lançamento. Acontecendo toda essa situação de saúde da Pérola. Eu tava ansiosa comigo mesma. Meu corpo tava tenso, eu tava muito estressada. Eu precisei, tipo, voltar a mim. Então, tomei um banho de sal grosso, fiz uma meditação, outro banho, uma meditação num outro banho, onde recebi muitas coisas foram faladas pra mim também. Eu recebi um acolhimento muito, muito grande. Fiz uma limpeza energética muito forte durante esse banho. Liguei incenso, liguei uns mantras, deixei uns mantras tocando na casa. Fiz uma limpeza com ervas na casa. Eu e minhas bruxarias. Botei um monte de óleo essencial em mim, me enchi de óleo essencial. E fui tirar cartas de tarô para tomar uma decisão acerca da Pérola. Porque eu entendo que é assim que muitas vezes a espiritualidade conversa comigo. E nessas cartas eu recebi realmente que a Pérola estava pronta para desencarnar, que ela estava pronta para ser liberada e que a gente tinha uma conexão de almas muito forte, por isso esse amor tão grande que eu sinto por ela, e que ela iria sim voltar a ser minha cachorrinha em outro momento, porque a gente vai sim voltar a se encontrar como almas, e que ela estava em muita paz e que várias coisas, assim, foi um momento muito bonito. E nesse momento eu tomei uma decisão. E ainda que eu tivesse pedindo muito a Deus que se fosse pra ela morrer, que ela morresse naturalmente e não com a eutanásia, porque eu não queria que fosse com a eutanásia, eu tomei a decisão que o melhor pra ela seria a eutanásia. E eu comuniquei pro Douglas que no dia seguinte, pra ele tratar disso, porque eu não ia tratar disso, porque eu não tinha emocional pra tratar disso, e tratar de cemitério, tratar dessas coisas, porque tem cemitério pra cães, e eu iria, óbvio, botar ela no cemitério pra cães do jeito que eu botaria meus cachorros. E porque ela era minha cachorra. E aí tomei essa decisão. Muito difícil, mas em muita paz. Tomei a decisão em muita paz, porque eu sinto que a Pérola, nesses dias internados, se eu tivesse dado a eutanásia dela no sábado à noite, eu não teria ficado em paz. Mas como a gente teve todos esses dias pra processar, eu fui me comunicando com minha intuição, fui realmente me comunicando com a espiritualidade, fui processando tudo, eu fiquei em paz com a decisão, mesmo sabendo que é uma decisão difícil, porque a gente precisa aprender a lidar com os ciclos da vida, com as mortes e renascimentos. E aí eu fui dormir, e aí quando eu acordei no dia seguinte, eu recebi a notícia que a Pérola tinha ido naturalmente. Isso foi um alívio, porque ela já estava praticamente morta, só que ela estava... Tomar a decisão da eutanásia tinha sido muito difícil pra mim. E eu realmente tinha tomado a decisão, mas tava querendo muito que não acontecesse. Que acontecesse de uma forma natural, já que eu já sabia que ia acontecer, que não tinha outra solução, ela não tinha mais cura nesse ponto. Que realmente fosse natural. E eu senti que foi um ato de amor da Pérola comigo e de compaixão. Foi uma prova de amor dela comigo, não me fazer passar por mais sofrimento ainda do que eu tava passando. Porque, cara, olha como em 5 dias, velho. Olha, eu falando velho de novo. Em 5 dias. Essa cachorra conseguiu mudar tanta coisa na minha vida. Essa cachorra conseguiu me ensinar tanta coisa em 5 dias. 5 dias. Eu sou muito grata à Pérola. Muito grata por tudo que ela me ensinou. E quando eu recebi essa notícia, o Douglas que me deu essa notícia, ele veio aqui em casa, porque eu tinha dormido sozinha, me dar essa notícia. Ele falou assim pra mim: você liberou ela, Lari. Tu liberou ela. E eu sinto que é isso mesmo, sabe? Eu comuniquei pra ela, tipo, ok, Pérola, é isso. E ela, quando ela viu que eu tava em paz, ela foi. De uma forma que me gerasse menos sofrimento. Ainda que gere sempre, porque é muito difícil perder um bichinho. E eu sei que ela só ficou 5 dias na minha vida, mas foi o suficiente pra abalar tudo. Que cachorra maravilhosa. Ai, a vira-latinha mais especial que eu já conheci. E... também tem o Zé e a Filó, que são os vira-latinhas muito especiais. E é isso, ela me ensinou muita coisa, eu aprendi muito. E eu acho que eu tô aprendendo cada vez mais sobre os ciclos da vida. As mortes e renascimentos. Mortes e renascimentos. A vida é isso. A vida é cíclica. E não tá no nosso controle. A gente não controla que... Seja um relacionamento que acaba, que é uma morte, e depois você renasce pra uma vida nova. Seja um luto de perder alguém ou um bichinho. Seja o renascimento profissional também. Eu também tô vendo um renascimento profissional. Seja um renascimento a nível de vida mesmo, mudar de cidade, mudar de profissão, mudar de hábitos, mudar de crenças. A vida ela é feita de mortes e renascimentos. E a gente tem que aprender a aceitar esses ciclos.
E aceitar também que as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer que elas sejam. E que tá tudo bem. Então, tem sido um mês muito intenso pra mim, mas depois que eu fiz esse ritual, eu sinto que eu também fiz uma limpeza energética muito forte. E aí, no mesmo dia que a Pérola se foi, eu tomei a decisão de olhar pra minha energia, em vez de ficar num lugar escuro de luto e sofrimento. Eu sei que não era isso que a Pérola ia querer pra mim, então eu fui cuidar de mim. Eu voltei pro surf, que era algo que eu já não tava fazendo, mas é algo que me faz muito bem, tá no mar. Eu fui almoçar em um lugar que eu gosto, eu fui pro beach tênis de noite, eu realmente fui cuidar de mim. Hoje acordei também, fui pro meu pilates, fui fazer coisas que eu gosto, tava lendo meu livro ontem à noite. Então, cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar da minha energia, cuidar de mim, tá com as pessoas que eu amo, liguei pro meu pai hoje, eu vou ligar agora pra minha mãe, realmente cuidar de mim. E é o que eu te recomendo fazer, cuida de ti. Cuida de ti. E quando tu estiver nesses momentos estressados, densos, pesados, faz algum ritual que te faça bem. Pra mim, me libera muito dançar. Dançar, rebolar, dançar, cantar, jogar tudo pra fora. Ou então fazer banhos com ervas ou com sal grosso. Banhos me liberam muito. Tu pode perguntar até no chat GPT como fazer. Me libera muito ligar incensos e velas e óleos e essenciais e difusores, coisas assim, aromas que sejam curadores. Me inspira muito. Cartas de tarô, escrever sobre minhas emoções, então journaling, meditar, me conectar com minha espiritualidade, imaginar o meu campo áurico, a minha aura sendo limpa e as cores da minha aura. Então são coisas que eu faço pra me reenergizar, ir pra natureza, estar com minhas amigas, estar com as pessoas que eu amo, ligar pras pessoas que eu amo, estar com os meus bichos. E é isso, eu tô leve, aprendi muita coisa, vivi muita coisa e espero que esse episódio possa ter te inspirado de alguma forma. Eu adoro esses episódios que eu consigo compartilhar algo da minha vida que provavelmente é parecido com algo que tu também já viveu ou vai viver e que te possa trazer lições nesse formato de compartilhar, né, de uma forma vulnerável e íntima. Eu acho que a gente aprende muito com as histórias umas das outras, então eu fico muito grata. E se tu tiver alguma história que tu queira me compartilhar, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Eu leio todos. Muito obrigada por estar aqui comigo. Acredito que nós vamos ficar tendo episódios quinzenais até pelo menos fevereiro, porque eu tô me reestruturando, tô com muita demanda e eu não quero me pressionar, eu não quero que o podcast seja desgastante pra mim, eu quero que seja inspirador, como foi o de hoje, e leve, como foi o de hoje. Então, por isso que não vai ser um lugar que eu vou botar muita pressão, vai ser um lugar realmente fluido. Quando tiver episódio, saiba que veio de coração e que vai ser provavelmente muito bom, porque vai ser de coração. Então, se inscreve no Apple Podcast, Spotify, no YouTube, para receber as atualizações quando tivermos episódios novos. E eu sempre posto também lá no Instagram, tá bom? Muito obrigada por estar aqui. Um cheiro e até a próxima.